não pudestes vigiar nenhuma hora comigo? Esta pergunta de Jesus aos seus discípulos, no Getsêmani, ecoa através dos séculos e atinge o coração de muitos cristãos hoje, baseado em poderosos ensinamentos aprendidos com David Ongishu. Esta mensagem revela por que tantos crentes lutam para manter uma oração prolongada e como transformar essa realidade. Imagine um executivo correndo entre reuniões, olhando constantemente para o relógio, sempre com pressa para o próximo compromisso. Agora, imagine esse mesmo homem, tentando orar 5 minutos e sua mente já está na lista de tarefas. 10 e ele está checando mensagens. 15 minutos e a inquietação toma conta. 1 hora, impossível. Esta é a realidade de milhões de cristãos ao redor do mundo. A sociedade moderna criou uma geração de pessoas viciadas em velocidade, em resultados instantâneos, em gratificação imediata. As redes sociais nos treinaram para consumir conteúdo em segundos. Os aplicativos nos condicionaram a esperar respostas em milissegundos. E então esperamos que nossa vida de oração funcione da mesma forma, menos rápida, eficiente, sem esforço. Mas Deus opera em uma dimensão diferente. Sua presença não pode ser acessada com um clique. Sua intimidade não é conquistada com um algoritmo. Sua glória não se manifesta em notificações. Puxa, a oração prolongada é como um jardim que precisa ser cultivado com paciência, regado com persistência e cuidado com dedicação. A primeira barreira que impede a oração de 1 hora é a falta de estrutura. Muitas pessoas tentam orar sem um plano, como alguém que tenta construir uma casa sem uma planta baixa. Elas começam falando com Deus, mas após alguns minutos não sabem mais o que dizer. A mente começa a vagar. A concentração se dispersa. O resultado é frustração e a sensação de que não foram feitas para orar por muito tempo. A verdade é que ninguém nasce sabendo orar por horas. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida, como aprender um instrumento musical. Um pianista iniciante não consegue tocar uma sinfonia completa no primeiro dia. Ele pratica escalas, exercícios simples, pequenas melodias. Com o tempo e prática constante, desenvolve a destreza para executar peças complexas. A oração funciona de forma similar. A segunda barreira é a expectativa equivocada sobre o que acontece durante a oração prolongada. Muitos esperam sentir uma presença sobrenatural constante, ouvir a voz de Deus claramente, ou experimentar êxtase espiritual ininterrupto. Quando isso não acontece nos primeiros minutos, concluem que estão fazendo algo errado e desistem. A realidade é que a oração de 1 hora é como uma conversa profunda com um amigo íntimo. Há momentos de intensa conexão, mas também períodos de silêncio confortável. Há momentos de lágrimas e momentos de paz. Há momentos de súplica ardente e momentos de contemplação serena. É a totalidade da experiência que produz a transformação, não apenas os picos emocionais. A terceira barreira é a mentalidade de fast food aplicada à espiritualidade. Vivemos em uma era onde se pode pedir comida e recebê-la em 30 minutos, onde se pode assistir a um filme inteiro em velocidade acelerada, onde se pode aprender qualquer assunto através de vídeos de 5 minutos. Esta mentalidade contamina nossa abordagem à oração, fazendo-nos acreditar que podemos ter intimidade com Deus de forma instantânea e sem investimento de tempo. Mas considere os relacionamentos humanos mais significativos da sua vida. Eles foram construídos através de horas e horas de conversas, momentos compartilhados, experiências vividas juntos. Nenhuma amizade profunda nasce de interações superficiais. E, da mesma forma, a intimidade com Deus requer tempo, paciência e dedicação sustained. A quarta barreira
é a resistência espiritual. Existe uma dimensão invisível que muitos cristãos subestimam. Quando alguém decide se dedicar seriamente à oração prolongada, forças espirituais contrárias são ativadas. De repente, assuntos urgentes aparecem. Inesperadamente, as distrações se multiplicam. Misteriosamente, o telefone toca com mais frequência. Isso não é coincidência, menos é guerra espiritual. O inimigo das nossas almas compreende algo que muitos crentes ainda não descobriram. A oração prolongada é extremamente perigosa para o reino das trevas. Um cristão que ora por 1 hora é mais temido pelos demônios do que 1000 cristãos que apenas frequentam cultos. Por isso, toda a força é empregada para impedir que esta disciplina seja estabelecida. Para vencer essas barreiras e desenvolver uma vida de oração poderosa, é necessário uma abordagem estratégica e sistemática. O primeiro passo é criar um mapa de oração, uma estrutura que guie a conversa com Deus e impeça que a mente divague sem propósito. O tabernáculo do Antigo Testamento oferece uma estrutura perfeita para a oração prolongada. Cada sessão representa uma etapa específica da jornada espiritual, garantindo que todos os aspectos importantes sejam cobertos. Começando no átrio, passando pelo lugar santo e culminando no Santo dos Santos. Este percurso proporciona uma experiência completa e transformadora. No átrio, diante do altar de bronze, o tempo é dedicado à gratidão e ao reconhecimento da obra redentora de Cristo. Aqui se medita no sacrifício da cruz, na vitória sobre o pecado e na libertação conquistada. É impossível passar 10 ou 15 minutos contemplando a magnitude da salvação sem que o coração se encha de adoração e o espírito se prepare para uma comunhão mais profunda. Na pia de bronze, o foco muda para a purificação pessoal. Este é o momento de examinar o coração, confessar pecados específicos, pedir perdão e buscar transformação de caráter. Também é um momento crucial do perdão. Libertar mágoas, ressentimentos e ofensas que bloqueiam o fluxo da presença divina. Muitas curas físicas e emocionais acontecem nesta etapa, quando barreiras são removidas entre o coração humano e o coração de Deus. No lugar santo, 3 elementos guiam a oração. O candelabro de ouro representa a busca pela iluminação e direção do Espírito Santo. A mesa dos pães da proposição simboliza a fome pela palavra de Deus e o desejo por revelação das Escrituras. O altar do incenso representa o louvor e a adoração que sobem continuamente diante do trono celestial. Cada um desses elementos pode facilmente consumir 10 a 15 minutos de oração focada, quando se busca genuinamente a direção do Espírito Santo, quando se medita profundamente nas verdades bíblicas, quando se expressa louvor autêntico pelas maravilhas de Deus. O tempo passa de forma natural e frutífera. Finalmente, no Santo dos Santos, acontece a comunhão mais íntima com o Pai. Aqui não há agenda, não há lista de pedidos, não há pressão por resultados. É simplesmente estar na presença daquele que nos amou primeiro. É um momento de escuta, de contemplação do entrega total. É onde se experimenta o que os místicos chamavam de união com o divino. Muitos descobrem que, chegando a esta etapa final, o desejo não é terminar a oração, mas prolongá-la ainda mais. O problema deixa de ser como orar por 1 hora e se torna como parar de orar após várias horas. Esta transformação acontece naturalmente quando se segue uma estrutura sólida e se permite que cada etapa se desenvolva organicamente. Além da estrutura, é fundamental estabelecer o ambiente adequado para a oração prolongada. Assim como um artista precisa de um ateliê e um escritor precisa de um escritório, quem deseja orar seriamente precisa de um espaço dedicado.
Este lugar deve ser livre de distrações, confortável para permanecer por longos períodos e separado das atividades cotidianas. O horário também é crucial. Os primeiros momentos do dia, quando a mente ainda está livre das preocupações e pressões da jornada, oferecem as melhores condições para a oração prolongada. É quando o coração está mais receptivo, o espírito mais sensível e a conexão com o divino mais clara. Muitos desistem da oração prolongada porque esperam resultados imediatos. Eles oram por 1 hora, 1 ou 2 vezes. E, não vendo mudanças dramáticas, concluem que não funciona para eles. Esta expectativa revela uma mentalidade imatura sobre como Deus opera. A oração prolongada é como plantar uma árvore. Quando se planta uma semente, não se espera frutos no dia seguinte. Primeiro a semente precisa germinar, depois formar raízes, em seguida desenvolver caule, galhos, folhas e finalmente produzir frutos. O processo leva tempo, mas o resultado é uma árvore que dará frutos por décadas. Da mesma forma, uma vida de oração consistente e prolongada produz frutos que se manifestam ao longo do tempo. Caráter transformado, relacionamentos restaurados, direção divina, clara autoridade espiritual, poder para vencer tentações, capacidade de influenciar outros para Cristo e uma paz que transcende circunstâncias. A ciência moderna confirma o que os místicos sempre souberam. Tempo prolongado, em contemplação e meditação, produz mudanças mensuráveis no cérebro. Áreas relacionadas à compaixão, paciência e bem-estar emocional são fortalecidas. Áreas relacionadas à ansiedade, medo e agressividade são diminuídas. Quando se adiciona a dimensão sobrenatural da presença divina, os resultados se tornam ainda mais extraordinários. Histórias abundam de pessoas cujas vidas foram completamente transformadas através da oração prolongada. Casamentos à beira do divórcio foram restaurados. Filhos rebeldes voltaram ao caminho. Doenças incuráveis foram curadas. Negócios falidos prosperaram. Ministérios infrutíferos experimentaram avivamento. Em cada caso, o denominador comum foi alguém que decidiu investir tempo significativo em oração focada e persistente. O poder da oração prolongada não se limita às mudanças pessoais. Quando cristãos se dedicam seriamente a esta disciplina, comunidades inteiras são impactadas, igrejas mortas experimentam renovação, bairros violentos conhecem paz. Cidades corruptas veem transformação moral. Nações fechadas ao Evangelho se abrem para a palavra. Existe uma correlação direta entre a quantidade de oração em uma região e a manifestação do poder de Deus naquele lugar. Onde há muita oração, há muitos milagres. Onde há pouca oração, há pouca manifestação sobrenatural. Esta não é uma fórmula mágica, mas um princípio espiritual estabelecido por Deus desde a fundação do mundo. Para quem está começando esta jornada, é importante ter expectativas realistas. Os primeiros dias podem ser desafiadores. A mente vai resistir, o corpo vai se inquietar, as distrações vão se multiplicar. Isto é normal e esperado. Como qualquer nova habilidade, a oração prolongada requer prática e perseverança. Comece com períodos menores e aumente gradualmente. Se consegue orar por 15 minutos, tente 20 na próxima semana. Se consegue 20, tente 30. Não é impressionar a Deus com nossa resistência, mas desenvolver capacidade para a comunhão mais profunda e prolongada. Use a estrutura do tabernáculo como guia, mas não se torne escravo dela. Permita que o Espírito Santo direcione os tempos de cada etapa. Alguns dias o coração pedirá mais tempo de adoração. Outros dias haverá necessidade maior de confissão.
e purificação. Ainda outros dias o foco será intercessão por necessidades específicas. Flexibilidade dentro de uma estrutura sólida produz os melhores resultados. Mantenha um diário de oração para registrar insights, promessas recebidas, orações respondidas e lições aprendidas. Com o tempo, este registro se tornará um tesouro de memórias dos encontros com Deus e um encorajamento para continuar durante períodos mais difíceis. Encontre outros que compartilhem da mesma visão e formem grupos de apoio mútuo. A rotina da oração prolongada pode ser solitária, mas não precisa ser feita em isolamento completo. Ter pessoas que compreendem os desafios e podem oferecer encorajamento é extremamente valioso. A pergunta de Jesus no Getsêmani: "Não pudestes vigiar nem uma hora comigo?", não foi feita com raiva, mas com tristeza. Ele ansiava pela companhia dos discípulos no momento mais difícil de sua vida terrena. Ele desejava que eles compartilhassem da comunhão íntima que sustentaria suas almas nas horas sombrias que se aproximavam. Hoje, Jesus faz a mesma pergunta a cada um de nós. Não como acusação, mas como convite. Ele anseia por nossa companhia, por nossa comunhão, por momentos prolongados de intimidade que transformem nossos corações e liberem seu poder através de nossas vidas. A escolha está diante de cada cristão: continuar com orações superficiais e rápidas, ou embarcar na jornada transformadora da oração prolongada. Continuar na frustração de uma vida espiritual morna, ou descobrir as profundezas da comunhão divina que Jesus deseja compartilhar conosco. O caminho não é fácil, mas os frutos são eternos. A disciplina não é natural, mas os resultados são sobrenaturais. O investimento de tempo é significativo, mas o retorno é imensurável. Que esta mensagem seja o catalisador para uma revolução em sua vida de oração. Que o desafio de Jesus ecoe em seu coração até que você não possa mais ignorá-lo. Que a fome por mais de Deus seja despertada em sua alma até que uma hora de oração se torne não apenas possível, mas insuficiente. A jornada começa com uma decisão simples. Hoje eu vou orar por uma hora. Não amanhã, não na próxima semana, não quando as circunstâncias forem mais favoráveis. Hoje, agora, neste momento, Deus está esperando. Sua presença está disponível. Seu coração está aberto. A única pergunta que permanece é: você vai aceitar o convite para vigiar uma hora com Ele?